pessoal, vou trazer-vos aqui a minha opinião. A quente, terminei literalmente há 1 minuto aqui o manuscrito de Birkenau, do José Rodrigues dos Santos. Tenho muita coisa a dizer e tenho medo de me esquecer de algumas. Começo já pelo fim. Este livro, vocês sabem que eu já li muita coisa desta temática, gosto muito de ler. Este livro é dos livros mais completos que eu já li. Este livro fala de muitas coisas, muito completas, factos muito interessantes. Eu vou ter muito cuidado, eu não vou dar spoilers. Eu expliquei-vos que isto é a segunda parte do Mágico de Auschwitz. Vocês nesse livro têm um mágico. O personagem principal é um mágico que vivia em Praga, judeu, que veio parar ao campo de concentração. Está em Birkenau 2. E tem uma personagem que é o Francisco Latino, português, das SS, que veio parar também aqui a Auschwitz e a Birkenau 2. É só isso que eu vou falar do primeiro livro. E aqui, em termos de história, eu não vou falar muito, porque eu quero que vocês leiam. E eu pus aqui várias passagens, porque este livro tem, existem aqui algumas coisas de ficção e muitas coisas reais. No final, o livro está dividido mais ou menos, na minha cabeça, em três partes. Tem a história toda. No final, vocês têm um manuscrito que a personagem, um das nossas personagens principais, o mágico, ele chegou a ser Sonderkommando. Isto não é spoiler, eu tenho de falar de alguma coisa. Quem são os Sonderkommando? São os judeus que são obrigados a trabalhar nos crematórios. E é o pior trabalho de todos. E eu já vou falar sobre isso. Estou cansada, que este livro é muito duro. E o nosso mágico ia escrevendo, deram-lhe lá umas condições, porque quem trabalha no Sonderkommando tem melhores condições, não passa frio, toma banho de água quente, tem comida, só que lá está, tem que fazer esse trabalho muito duro e ao final de 6 meses são sempre enviados para as cremações também. Porquê? Porque são testemunhas daquilo que se passa ali dentro. Então, normalmente este posto tem uma validade de 6 meses, estão ali centenas deles, depois são mortos e vem mais uma data deles. Então, a segunda parte, como estava a dizer-vos, a magia das cinzas, foi um manuscrito, lá está, um manuscrito que o mágico deixou, que conseguiu escrever à socapa sobre o que se passava em Birkenau 2 e principalmente nos crematórios. E depois, no final, tem as notas finais do José Rodrigues dos Santos. É muito importante ler isto, porque fala aqui de coisas que, quem é que ele conheceu, onde é que ele teve que ir, essas coisinhas todas. Agora vou tentar, bem, que eu tenho tanto para dizer que nem me passa para a cabeça. Eu ia um bocadinho a medo com este livro, porque como vos disse no vídeo anterior, falei com o Paulo da Suíça e ele diz que não deu 5 estrelas a este livro por causa das notas do José Rodrigues dos Santos, e eu ia a medo por causa das entrevistas todas que li. E uma coisa posso dizer-vos, uma coisa é aquilo que vocês ouvem fora de contexto, e eu sou uma dessas pessoas. Eu também estava a pensar, então, mas este gajo está a dizer estas coisas e mais não sei o quê. Não, leiam os livros e vão perceber que as coisas que ele estava a dizer são todas contextualizadas. E em relação às notas dele, depois também já vou lá atrás, eu gostei das notas, de tudo o que ele disse. Queria dizer-vos também que houve um rapaz que me comentou no Instagram, quando eu pus o thumbnail do Mágico de Auschwitz e dei 5 estrelas, ele perguntou como é que tu és capaz de dar 5 estrelas a esse livro, porque ainda por cima já lá tiveste. Eu não li o livro, mas esse senhor está a branquear o que se passou lá. Eu disse, não, primeiro mandei-o ler o livro, porque não tinha lido, ceguei logo, não é?
não li que ele tinha lido o livro e depois disse, então vais ler o livro e depois vens cá comentar, porque uma coisa é vocês ouvirem, também tive comentários no outro vídeo, não sei se me apetece ler esse livro do José Rodrigues dos Santos, porque não sei o quê, leiam e depois conversamos no fim. Mas atenção, eu por acaso gosto do José Rodrigues dos Santos, mas o Miguel Sousa Tavares é um gajo que às vezes apetece-me, esbofeteá-lo, para ser simpática, mas consigo distanciar-me dele e ler as obras dele e gostar. E como vos disse, este livro é dos livros mais completos do Holocausto. Não tenham dúvidas. Este livro, ele já vende muito lá fora. Ele já vende milhões e milhares de livros lá fora. Este livro merece ser... estes 2 livros, não é? Merecem ser traduzidos em todas as letras e mesmo daqui a uns anos ficarem, porque estão aqui coisas que eu nunca tinha ouvido, nunca tinha lido, testemunhos espetaculares no mau sentido, não é? Dos Sonderkommando, como eu vos disse. Então quero partilhar aqui umas coisas convosco e agora, antes de partilhar com vocês, vou mostrar-vos aqui um mini vlogzinho que eu fiz. Pessoal, só vos digo uma coisa. Olha o fumo. Para verem o frio. E tenho o aquecedor ligado. Estou a ler este livro. Só para vos dar um apontamento que eu já li muitos livros, vocês sabem, do Holocausto. O que eu estou a ler agora, a descrição do que se passa dentro dos fornos, dos crematórios, onde os judeus estão a ser obrigados a ir esvaziar, ou seja, os judeus vão lá para dentro dos duches, nus, não é? Morrem. Eu já tinha visto isto num filme, que é o Soul, ganhou o melhor filme estrangeiro há uns anos, e ele é Sonderkommando, faz isto. Então, a descrição dos corpos empilhados, mais de 1000, com fezes, urina, vômitos, e os judeus estão a ser obrigados a ir buscar um a um, e como o peso morto é muito pesado, o nazi diz... pendurem uma bengala, agarrem numa bengala e num cinto, tirem dos idosos, prendam-nos com a bengala no pescoço ou com um cinto e puxem, que eles escorregam melhor. E depois pergunta ali naquele grupo de judeus vivos quem é que é barbeiro, quem é que é dentista. Os barbeiros têm que ir tirar o cabelo às mulheres e guardá-lo, e os dentistas dos cadáveres, rapidamente, antes que o cadáver fique duro, arrancarem os dentes de ouro, com bebés e com idosos a tirarem tudo. Não sei se há mais descrições para a frente, mas eu já li muita coisa. Esta é das coisas mais duras que eu já li. Não estou a chorar porque já estou habituada, no mau sentido ou no bom sentido, sei lá. Mas digo-vos já, avisa a navegação, quem vai ler este livro, prepare-se, porque esta parte é terrível, mesmo. Está bem, pessoal? Eu quero dar-vos aqui, não vou estragar a leitura a ninguém, só vos quero aguçar um bocadinho. Estou a falar sobre a parte da cremação, como é que eles punham os corpos todos lá dentro. E há um SS que explica. A ideia é misturar um corpo gordo com 2 corpos magros, um de um muçulmano e outro de uma criança. A gordura do gordo serve de combustível para alimentar a combustão dos 2 magros sem usar mais carvão, entende? É que isto tudo é de loucos, mas estes alemães eram de uma organização. Aquilo era uma fábrica, aquilo era uma linha de montagem, Birkenau, aquele campo de extermínio, onde tudo funcionava, sempre com regras, já falei nisso, e isso é muito patente até um livro que eu li há pouco tempo, que é As Irmãs de Auschwitz, acho que é As Irmãs de Auschwitz, da Alma dos Livros, onde o livro todo parece um relógio, tudo repetição, todos os dias iguais, mesmo para mostrar como é que eles funcionavam. Sabe muito bem que não, ouçam esta parte, há uma parte que
têm que mandar para os fornos centenas e centenas e centenas de crianças. E algumas pessoas organizam-se tentar dar a volta para ver se, mesmo alguns SS, algumas pessoas que trabalhavam lá, tentar não queimar as crianças todas. E há um SS que diz isto. Sabe muito bem que não há lugar em Birkenau para crianças. Não só não trabalham, como impedem as mães de trabalhar. Não passam de um estorvo. Bocas inúteis que é preciso alimentar. Além do mais, se a solução do problema judaico passa pelo extermínio, que sentido faz preservar as crianças? Se não queremos que haja um futuro para os judeus e se as crianças são justamente o futuro, é evidente que temos de as liquidar e é por isso que quando elas chegam nos transportes são imediatamente enviadas para tratamento especial. As mães que não se querem separar dos filhos também vão. O tratamento especial, como eles chamam sempre no livro todo, era mesmo a incineração dos judeus nestes fornos. Há aqui uma parte muito dura que os Sonderkommando tinham que fazer, que era o seguinte, como vos disse, eles eram judeus prisioneiros, apenas tinham mais condições, e vocês têm um filme que podem ver sobre isso, que é o Son of Saul, eu já vi, e tem outro muito bom, que é, também aparece aqui no livro, quando os Sonderkommando se revoltam. São dois livros, dois filmes que eu até já tinha falado aqui no canal, que vocês ficam mais por dentro. Mas uma parte muito dura que os Sonderkommandos tinham que fazer era o seguinte: começavam a receber os judeus lá dentro e tinham cometido descaradamente: vocês agora vão para os duches, pendurem as roupas ali nos vossos cabides, ficam ali tudo direitinho, que é para depois quando saírem, sempre a mentirem e saberem que aquelas pessoas nunca mais iriam sair dali, claro, obviamente. Eu vou-vos ler aqui uma passagem que me assustou de quão real isto é com o que está a acontecer atualmente com os partidos de extrema-direita. E ele diz, como eu dizia, um SS diz, como eu dizia, a humanidade ainda está a evoluir. A nossa espécie tem várias raças e algumas são superiores e outras inferiores. A superior das superiores, a ariana, vai evoluir e criar o super-homem, uma nova espécie que levará a humanidade a patamares mais altos. Mas isso só acontecerá se a raça ariana não se misturar com as raças inferiores, o que conduziria não à evolução, mas à degeneração. Se houver degeneração, a humanidade regressará à bestialidade de onde veio, à treva do animalesco. Não o podemos permitir. Pronto, eu achei isto realmente muito real com o que se está a passar atualmente. Espero que o dia chegue em que o mundo inteiro reconheça e diga que foi aqui em Auschwitz que foram escritas as letras de ouro, as mais decisivas e determinantes páginas em que tornaram para a humanidade o futuro possível e risonho. Portanto, isto ainda são os SS a achar que estavam a fazer um bem comum. Portanto, como vos disse, depois temos a parte aqui do nosso mágico, o testemunho que ele deixou, e ele diz aqui: estes corpos curvilíneos vão daqui a pouco estar contorcidos e cobertos de excrementos e urina. Desta boca perfeita serão arrancados os dentes com alicate, este rosto rosado tornar-se-á azul e aquela cara de alabastro passará a ser negra ou vermelha. Estes lindos olhos claros ficarão inchados, injetados de sangue e aquele cabelo castanho aos caracóis será cortado por uma tesoura. Finalmente, o Zezinho diz, isto eu já tinha ouvido numa entrevista, nenhum romance me custou tanto a escrever quanto este. Cheguei a desistir dele antes de o começar, pois o que tinha para contar era de tal modo terrível. A história do que em Birkenau verdadeiramente se passou tão aterradora que me pareceu que a sua leitura resultaria repugnante. Eu li isto numa entrevista que ele disse que até comentou com a mulher: eu vou desistir porque eu não estou a conseguir, isto é muito mau. E ele faz aqui outra ressalva onde diz que tudo o que nós possamos ler ou ver em filmes sobre isto, a realidade foi sempre pior do que a ficção. E nós conseguimos, pelo menos neste livro, ter grandes testemunhos. Porque normalmente, sobre livros sobre os crematórios, mais sobre os crematórios, eu penso, eu já li tantos, mas eu penso que nunca tinha lido um tão específico quanto este. E ele diz, eu consegui transmitir isto
porque os Sonderkommandos, alguns ainda se safaram e conseguiram dar este testemunho. Porque os testemunhos reais, os mais duros, não é os reais, os mais duros, nós nunca vamos conseguir sabê-los, porque foram as pessoas, que aquelas milhares de pessoas estavam dentro dos fornos crematórios, em cima umas das outras, todas nuas, completamente frágeis, à espera de ir tomar banho, e que caiu o gás e que morreram ali. E uma curiosidade também, não sei se vocês sabem, eu devia ter dito isso no primeiro livro, mas escapou-me. Quem ajudou muito na elaboração deste livro foi o Luís de Matos, e uma pessoa que esteve com o mágico de Auschwitz em Birkenau, um senhor já velhote, que trocou centenas de e-mails com o José Rodrigues dos Santos, inclusivamente privaram também uma tarde, eu li isso numa entrevista e também está aqui. E como vos disse, pessoal, dos livros mais completos que eu já li do Holocausto. Leitura obrigatória. Pessoal, uma coisa é vocês não gostarem de ler este tema, não leiam. Agora, não vou ler este livro porque não gosto do José Rodrigues dos Santos. Pá, não aceito isso, meus amigos, não aceito isso. Sério, não gosto do gajo, não lhe vou dar dinheiro a ganhar, peço o livro emprestado, vão à biblioteca. Quem gosta desta temática, confie em mim, que vão gostar destes 2 livros, 5 estrelas porque não há mais. Livro da vida. Este livro vai ser um livro da vida. É mesmo muito bom. E não tentem ler este sem o outro, está bem? Não vos vou dizer o que é real e o que é ficção. Isso vocês vão ter que descobrir sozinhos. Eu já sei, porque li o livro. E quero dar um beijinho também muito especial ao Paulo, porque, como disse no vídeo anterior, ele já tinha lido, mas nós fomos falando várias vezes aqui os dois. E realmente não entendo porque é que ele não deu as 5 estrelas, porque as notas que o Zezinho deixa não me chocaram em nada, e ainda bem que eu desta vez não emprenhei pelos... Quer dizer, eu primeiro emprenhei pelos ouvidos, mas vim ler os livros e consigo perceber, posso não concordar com uma coisita ou outra que ele disse, mas está tudo contextualizado, as coisas que ele disse estão aqui neste livro, está bem, pessoal? Tchau!